Olá, crianças! Na aula de História hoje, a tia Márcia vai dar continuidade àquele capítulo da aula passada, que foi sobre o período regencial. Neste período regencial, houve uma grande crise econômica, né, que afetou principalmente a população mais pobre daquela época. Foi instalado também, houve uma insatisfação de muitas províncias. Províncias são os estados que nós temos hoje, os estados brasileiros. Então, houve uma insatisfação de cada província, tendo diversas revoltas, diversas rebeliões. As elites regionais, formadas por grandes proprietários de terra e comerciantes que naquela época eram muito ricos, abastados de muita riqueza, também demonstravam insatisfação. Então, além de ter afetado bastante a população mais pobre, até os grandes fazendeiros, os donos de muitas terras, a população mais rica, também estavam insatisfeita com tudo aquilo que estava acontecendo. Alguns líderes de grupos revoltosos também queriam romper com a monarquia. Monarquia, no caso, é o poder nas mãos dos reis, dos imperadores. Hoje, o nosso sistema de governo é republicano, mas naquela época não, era monárquico. Tudo acontecia, quem ficava nos tronos, quem governava os países naquela época eram reis, imperadores. Ok. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre as revoltas que aconteceram em cada estado, que no caso era chamado de províncias. A primeira é a Revolta dos Malés. A Revolta dos Malés, em 1835. Essa revolta aconteceu em Salvador, na Bahia, viu, crianças? No dia 25 de janeiro de 1835. E dela participaram os africanos e os afrodescendentes, muçulmanos, escravos e ex-escravos, tá? Por quê? Porque eles desejavam o fim da escravidão e o preconceito e a exploração que eram submetidos, Naquela época, os negros muçulmanos eram conhecidos como os malês, Então, eles eram escravos, eram explorados, eram submetidos a muitas coisas, que não são legais e que, graças a Deus, isso teve uma melhora surpreendente, Houve uma mudança muito grande, graças a Deus, Então, houve essa revolta em Salvador, na Bahia, nesta data aí, 25 de janeiro de 1835. E foi uma revolta onde muçulmanos, afrodescendentes, e os africanos sofriam, queriam o fim da escravidão. Então, eles eram escravos, sofriam humilhações, preconceito, exploração, em todos os aspectos, crianças, que vocês pensarem, certo? Os revoltosos desejavam tomar o governo da Bahia. Por isso lutaram contra os soldados do governo, mas foram derrotados, infelizmente. Muitos morreram em combate, outros foram presos e condenados à morte, Outros foram condenados a trabalhos forçados e outros foram até expulsos da sua própria terra, ou até a pena de morte. Então, criança, houve essa batalha e contra o poder do governo, mas infelizmente a guerra foi vencida pelos soldados do governo, certo? Uma outra guerra foi a cabanagem, no ano de 1835 a 1840. Então, a primeira revolta, finalizou em 1835 e aí começa uma nova revolta, que durou de 1835 a 1840. Essa aconteceu lá no Grão-Pará, nos estados do Pará, do Amapá, Roraima e parte do Amazonas. Seus participantes eram os cabanos, tá? Eram pessoas pobres que viviam em cabanas próximos aos rios.
A maioria eram afrodescendentes, a maioria eram negros também, indígenas e mestiços. Mestiço quer dizer mistura de raças. Eles eram explorados por fazendeiros e lutavam também pela distribuição de terras e pelo fim da escravidão. Tá vendo, gente? Tanto a revolta dos malês quanto a revolta da cabanagem, tudo eles tinham um único propósito: acabar com a escravidão no Brasil, né? Então a maioria eram negros, que eu já falei, afrodescendentes, indígenas e mestiços, certo? Os revoltosos chegaram a decretar a República Paraense, mas foram derrotados e punidos também pelas tropas do governo. Gente, tanto a revolta dos malês quanto a cabanagem foram derrotados, né? O povo, né, explorado, os mestiços, os indígenas, os negros, afrodescendentes, lutaram, sofreram, foram humilhados, eram escravos, mas infelizmente perderam a guerra. Por quem? Pelos soldados do governo. Aí entra também a farroupilha, que é uma outra, né? Uma outra revolta que houve na época de 1835 a 1845. Então durou 10 anos, né? Também conhecida a farroupilha como a Revolução dos Farrapos. Foi a mais longa guerra civil brasileira. Os conflitos ocorreram nas províncias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, então, entre esses dois estados brasileiros. Os criadores de gado, os revoltados com os altos impostos que o governo cobrava sobre o charque. O que é charque? Principal produto da região, né? É carne, gente, carne seca, é a charque. Exigiu a demissão do presidente da província do Rio Grande do Sul. Os rebeldes, chefiados por Bento Gonçalves,